Ezequiel 14, 20. Mas deixa a sua Bíblia aberta no livro de Daniel. Vou fazer a leitura de Ezequiel 14, 20, que diz assim: ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Olha só o tanto que é interessante esse versículo de Ezequiel, porque Deus está então trazendo uma sentença de juízo contra a casa de Israel. Então Deus lembra de 3 homens: Noé, Daniel e Jó. Então Deus diz assim: mesmo se Daniel, que Noé e Jó estivessem no meio de vocês, apenas eles escapariam. Nem a intercessão desses homens seria capaz de anular a sentença que eu tenho para vocês, ó Israel. Então nós aprendemos, queridos, que Deus atentou para a justiça desses 3 homens. Por causa da sua justiça, escaparia as suas almas. Agora, o que tem de interessante na vida de Noé? Um dia nós explicamos aqui, falamos sobre a justiça de Noé. Hoje nós vamos entrar um pouco sobre a vida de Daniel, para aprender, queridos, que alguns caminhos que para o homem parecem caminhos corretos, mas o seu fim são caminhos de morte. E Daniel nos ensina que mesmo em toda a adversidade que nós podemos passar nas nossas vidas, nós podemos traçar sim um caminho de vida quando nós temos o temor do Senhor. Então abra aí no livro de Daniel, deixa aberta a sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo de número 1. Daniel capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor, versículo 1: no ano 13 do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, cercou Jerusalém. Jerusalém era cercada por muros. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Presta atenção nesse versículo 2. Se você tem como destacar na sua Bíblia ou fazer uma anotação, eu peço favor para isso. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá. Entregou na mão de quem? De Nabucodonosor. E uma parte dos utensílios da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Isso fez Nabucodonosor. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, foram muitos jovens que foram para a Babilônia, da linhagem real de Judá, mas a Bíblia vai citar 4 jovens em destaque.
Versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O contexto que nós temos desse texto é que Jerusalém foi sitiada pelo rei Nabucodonosor, que era o rei da maior potência mundial naquela época, um império grandíssimo chamado Império da Babilônia. Era um rei poderoso, rico. Ele era poderoso em obras, poderoso em matéria. Então ele cerca a cidade de Jerusalém e ele traz cativo o rei de Jerusalém para a Babilônia. E ele escolhe então, pede Aspenaz, que era chefe dos eunucos do rei, para trazer alguns jovens que tivessem conhecimento, estudo da linhagem real de Judá para servir no palácio dele, Nabucodonosor. E a Bíblia cita 4 jovens, o nome de 4 jovens. Foram muitos outros, mas em destaque são 4. Entre eles estava Daniel, que foi citado no livro de Ezequiel como um homem que teve uma justiça que agradou a Deus. Um princípio que nós encontramos no capítulo 1 de Daniel: o mundo vai querer trocar o seu nome, manchar o seu caráter. Veja o versículo 7 do capítulo 1 que nós estávamos lendo. O que aconteceu em seguida? E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias o nome de Sadraque, Misael o nome de Mesaque e Azarias o nome de Abidnego. O que nós aprendemos é que o mundo que é simbolizado então pela Babilônia, ele vai querer mudar o teu nome, e isso Satanás tem feito desde o início, tentando mudar a tua identidade do que você é em Cristo. Você é então escolhido por Deus para uma tarefa, executar uma determinada tarefa, mas Satanás então ele te ilude e fala que você não é capaz, que você é muito pequeno para realizar isso que Deus tem para a sua vida. Ele então, através de traumas que você contraiu na infância, você então se bloqueia para as coisas de Deus e acredita nas mentiras de Satanás, e ele tenta mudar teu nome. E o mundo é assim, queridos, o mundo é assim. Você vê um homem, pai de família, respeitado, as pessoas o denominam de Senhor João, seu João, como diz os tocantinenses e os maranhenses, Senhor Paulo. Mas quando nós caímos nessa armadilha de Satanás e fazemos o que ele quer, o mundo então troca o nosso nome e começa a nos chamar de pingunço. A pessoa já não tem mais o respeito e a dignidade de um homem. O mundo diz: lá vai o pingunço, o pé inchado, lá vai a prostituta. Olha, aquela mulher não vale nada. O mundo tenta trocar o nosso nome, porque eles tentam manchar a reputação e o nosso caráter. E assim eles fizeram. O nome de Daniel foi mudado para o nome de acordo com os deuses da Babilônia, para servir com aquele nome. Mas Daniel continuou firme diante de Deus, e ele não se abateu com essas coisas. Para a nossa reflexão, eu pergunto para você: como que o mundo te conhece? Como que o mundo olha para você e ele te chama? Ele chama você de um vigarista? Ele chama você de um veiaco? Linguagem popular. Olha, esse aí não paga ninguém, essa não paga ninguém. Como é que o mundo nos conhece? Olha, essa pessoa na igreja é comportada, mas lá no mundo é terrível.
Nós precisamos começar então a ver se o nosso caminho terá um fim de vida ou um fim de morte. O mundo julga, o mundo vai tentar trocar o nosso nome. Às vezes nós estamos na condição do que o mundo está nos chamando. Mas o que nós aprendemos aqui, que é em todo esse contexto de contraste, que Daniel estava na sua casa, no seu país, com seus pais, tinha objetivo de vida, e de repente ele foi sequestrado e levado a uma nação completamente diferente da sua, com culturas diferentes, forçado a servir um Deus que não é, um rei que não era o seu rei. Ele se portou dignamente diante de Deus. No versículo de número 8 diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o seu vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Assentou no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel bem sabia que na mesa do rei era posto alguns animais que era imundo, considerado imundo para os judeus, e aquilo seria uma afronta ao seu Deus, ele se alimentar desses alimentos que era posto na mesa do rei Nabucodonosor. Então o seu coração se conduía com isso, e ele pediu ao eunuco: olha, não me deixa me contaminar com essas coisas, mas eu serei mais formoso do que qualquer um. Deixa eu comer apenas verduras e legumes, que eu serei muito mais formoso, sim. E Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante desse chefe. Queridos, presta atenção. No meio que nós estamos vivendo, na sociedade corrupta que nós estamos vivendo, você tem que ter um coração no temor de Deus e pedir graça a Ele sempre diante das pessoas com qual você convive. Talvez lá no seu trabalho tenha alguma pessoa que não tem temor do Senhor, e ele faz tudo errado, e ele quer que você faça também errado, e se você não concorda, você é taxado como rebelde, e não como aquele que é honesto, mas é o rebelde, é o que quer ser certinho, é o crentão. Mas peça a Deus para que aonde você estiver, Deus ele te dê graça e misericórdia diante dessas coisas, para que você seja luz e que você venha então a iluminar o coração de treva dos outros. Não apenas aquele que vai ser o moralista do lugar. Ah, eu não faço essas coisas porque Deus não gosta. Não. Você vai ser aquele que, além de não fazer, vai influenciar os outros a não fazerem. E isso você só vai conseguir através da graça e da misericórdia de Deus. E graça e misericórdia de Deus nós só iremos alcançar através de uma vida íntima, de oração, de renúncia e de humildade. De outra forma nós não iremos conseguir esse contato íntimo com Deus para alcançarmos graça e misericórdia, a fim desses objetivos, porque a misericórdia e a graça de Deus é dom gratuito, sem merecimento nosso. Mas em relação a esse objetivo de você alcançar o outro, você se torna íntimo através da oração e do temor do Senhor. Então, para você não esquecer, o primeiro princípio que nós encontramos: o mundo vai tentar mudar o seu nome. Se você foi taxado de algum nome pelaquilo que você fez no passado, esqueça isso. Esqueça que a partir de agora, Deus ele nunca te chamou por outro nome. O mundo pode te chamar de ladrão, mas Deus nunca te chamou de ladrão. Ele sempre te chamou de meu filho. Quem faz isso é a Babilônia. Quem faz isso é o mundo corruptível, é o mundo de trevas. E em meio a qualquer adversidade que você venha passar nesse mundo, queridos, eu quero falar para você: se mantém firme no temor de Deus e na graça de Deus na sua vida, que o seu fim vai ser fim de vida. Não tente então querer andar no caminho que aos seus olhos você acha direito, mas pergunte a Deus:
esse caminho é caminho de vida ou caminho de morte? Porque o coração do homem é um coração enganoso. Coração enganoso. Nós aprendemos que nós não precisamos ser igual às outras pessoas para se realizar. Nós não precisamos comer do que o rei desse século, Satanás, coloca na mesa do povo. Os jovens não precisam se contaminar com o álcool, com as drogas, com a prostituição. Os adultos não precisam se contaminar com a ganância, com a avareza, com a arrogância. Todos esses pratos que são colocados na mesa do rei desse século, que é chamado Satanás, o inimigo, ele coloca uma mesa vasta diante de nós. Às vezes, queridos, esses pratos são gostosos. Eu comparo essa mesa de Satanás como aquela pessoa que está tentando perder peso ou ter uma vida mais saudável. E tudo que não é saudável é gostoso. Uma carne gordurosa, um chocolate, fritura, um pastelzinho quente, um bolo frito, tudo é gostoso, queridos, mas não faz bem à saúde. Uma cenoura cozida não é muito saboroso. Comer 70% da sua refeição de legumes e verduras, alface, cebola, tomate, cenoura, beterraba e apenas um pouco de carboidrato e proteínas, não é muito bom. Um pouquinho de carne, uma mãozinha cheia de arroz não é muito bom. O bom seria o pratão cheio de arroz com feijão, carne derramando, gordura escorrendo no canto da boca. Isso é saboroso, mas é prejudicial à saúde. No mundo espiritual também é assim. Às vezes as coisas de Deus não é saborosa. Nós acabamos de louvar a Deus que todo dia o pecado vem e nos chama, nos atrai. A tentação vem e nos atrai. É bom, se atrai é porque é bom. Se eu mostro doces a uma criança, um videogame, será de fato, ele vai vir correndo ao meu encontro, porque eu atraí com aquilo que ele gosta. E Satanás faz isso. E no mundo espiritual, querido, também é da mesma forma. Há pratos que não é muito saborosos a nossa vida. É o prato da renúncia, é o prato da oração, o prato da leitura bíblica, o prato da mudança de vida interior. Não é muito bom. Mas os pratos que esse Deus oferece é gostoso, porque a gente enriquece rápido, sem trabalhar muito. Ser agiota é bom, porque se eu empresto 20 mil, eu vou ter uma quantidade X todo mês que eu vou receber, fora aquilo que eu emprestei. Isso é bom e é fácil, é saboroso fazer isso. Mas a Bíblia condena, diz: não emprestareis seu dinheiro a juro. Quem não entrará no reino dos céus? Uma das citações é essa: quem empresta seu dinheiro com usuras. Então você emprestar como cristão, porque o cristão, quando empresta, a Bíblia diz que você tem que emprestar não com a mentalidade de receber. Se receber, amém. Se não receber, glória a Deus. Ser cristão é difícil, querido. Esses pratos são difíceis de ser degustados, mas são aqueles que no final nos dará vida. Pessoa que se alimenta com legumes e frutas mais do que as outras coisas, tem uma probabilidade muito grande de não desenvolver pressão alta, diabetes ou qualquer outra doença crônica que muitas pessoas na velhice é acometida por causa da alimentação. Assim também as pessoas que andam no temor do Senhor terá a probabilidade de viver um final de vida feliz diante de Deus. E nós aprendemos isso, que a recompensa ela vem do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus? A recompensa ela vem
do Senhor. Veja o verso 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Eu vou contar até 3 e você vai dizer mas. Versículo 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. 1, 2, 3. A Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Por que Daniel ganhou mais? Porque ele tomou a iniciativa, atentou no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei. E com ele os 3 amigos então seguiram o conselho de Daniel. Porque eles não comeram, não se contaminaram com o rei, com as iguarias do rei. Deus os abençoou e deu inteligência, sabedoria, conhecimento em letras, muito mais do que os outros. Mas a Daniel, ele ganhou mais do que isso. Ele ganhou entendimento em toda visão e sonho. Você quer ganhar mais nos caminhos do Senhor? Seja diferente dos demais. Não seja Maria, vai com as outras. Ah, porque o meu irmão não canta mais o louvor, eu também não canto. Ah, porque o meu irmão brigou lá na rua, eu não vou mais na igreja. Seja diferente dos outros. Seja um influenciador e não influenciado por ele. Mas seja um influenciador, aquele que traz as pessoas à oração. Eu sempre faço essa pergunta para os que estão namorando, quando eu tenho a oportunidade de fazer o curso de noivado, ou quando eu tenho a oportunidade de orar por um relacionamento. Eu sempre pergunto: esse homem e essa mulher, ela te afasta ou ela te aproxima de Deus? Você sabe disso. Se te afasta, pode sair fora. É prato do inimigo. É caminhos que levam à morte. Você vai sofrer muito na sua vida, uma consequência terrível. Agora, se esse relacionamento te aproxima de Deus, é uma pessoa que te incentiva a oração, as coisas de Deus, vai fundo, porque você vai ser a pessoa mais feliz da vida. Presta atenção. Se no teu trabalho, esse trabalho que você tem, ele te aproxima de Deus, é caminho de vida. Se ele te afasta de Deus, porque você tem que praticar algumas coisas que você não pode fazer, segundo os princípios de Deus, não é de Deus. O dinheiro que você ganha agora não vale a pena para o fim que você vai ter. Presta atenção. Tudo que você faz na vida, se isso te afasta de Deus, não vale a pena. É caminho de morte. Pode ser até bom, pode ser até prazeroso e gostoso agora, mas depois é final de morte. Não é bom. Daniel recebeu então essa dupla honra de Deus. Capítulo 2 do livro de Daniel, capítulo 2. Nós podemos resumir esse capítulo dizendo: o Deus que revela os segredos. Versículo 17 do capítulo 2 de Daniel, nós encontramos um princípio. Para ser ouvido por Deus, tem uma vida de oração e tem amigos de oração. Você prestou atenção, queridos? Um princípio a ser seguido. Para ser ouvido por Deus, tenha uma vida de oração. Tenha amigos de oração. Verso 17 do capítulo 2. Então Daniel foi para a sua casa e fez a saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Aconteceu, queridos, que Daniel e seus amigos foram estabelecidos como sábios na Babilônia.
Deus os honrou. E um dia Nabucodonosor teve um sonho, e ele queria a revelação desse sonho, mas nenhum sábio da Babilônia foi capaz de interpretar o sonho e de trazer o seu significado. Então eles chamaram a Daniel. E então, quando Daniel ficou sabendo do que o rei estava passando, o que Daniel fez? Ele chamou os seus amigos de oração. Você tem que sair daqui com isso na sua mente. Faça amigos de oração. Faça, sabe por quê, queridos? Porque são esses que vai te abençoar nas horas mais difíceis da vida. Amigos de festinhas, amigos de beira de rio, amigos de conveniências, é fácil você ter. Basta você não ter mais o que você tem, que você vai ver que você não tem mais amigos. Mas faça amigos de oração, pessoas que você possa confiar de verdade os seus segredos. Não é qualquer pessoa. Tem pessoas que não têm estrutura para ouvir o que você está passando. Mas olha, faça amigos de oração. Aquela pessoa que põe a mão na tua cabeça, que ora por você. Aquela pessoa que quando você está lá no sul, você liga para a pessoa e ela ora e você se sente bem, porque Deus fez uma conexão com você. Você tem aquele amigo, você tem aquela cobertura de oração. Eu não vejo mais, é difícil hoje as pessoas se reunir numa casa para orar. Olha, eu vou lá na casa da irmã Núbia orar, só orar. Nós não vamos conversar, nós não vamos ler a Bíblia, nós não vamos pregar, nós vamos orar. Orar um pelo outro. Olha, ora por mim, eu oro por você. Não tem mais esse círculo, nós temos 300 amigos no Facebook. E tudo que nós passamos para o Facebook é alegria, é a foto sorridente, é a família perfeita. E a nossa casa, o caco, e a nossa vida destruída. E nós não temos ninguém para confiar um momento de oração. Daniel estava correndo risco de vida juntamente com seus amigos. Os outros sábios da Babilônia não revelaram o segredo a Daniel, ao rei, e foram mortos. Daniel foi então aos seus amigos para pedirem misericórdia a Deus, para que o Deus dos céus revelasse a Daniel este segredo. E sabe o que nós aprendemos? Deus revela os seus segredos para ser honrado. Deus, ele pode te usar um dia para abençoar muitas vidas, mas não é para a tua honra, é para a honra dele. Veja o verso de número 27 do capítulo 2. 27 do capítulo 2. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, não eu, Daniel, mas ele, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos seus dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Então Daniel revela o sonho ao rei do que ia acontecer. Há um Deus que revela, não você, Deus. O conselho que você dá para alguém, ele não vem de você, ele vem de Deus. Tudo que você faz para o próximo, ele vem de Deus, para que ele tenha honra e primazia, e não você. Vai ter dias que você vai estar preocupado com muitas coisas na sua vida. Você vai estar preocupado com o seu futuro, com o seu relacionamento. Você vai estar preocupado com uma transição financeira, com os filhos. E é natural nós corrermos atrás de cartomante gospel, de mulheres e homens
que abrem a Bíblia e começa a te revelar o que Deus quer te falar. Mas eu te falo, queridos, nada vai ser revelado para você antes de você ir primeiro aos seus amigos de oração e pedir ao Deus, não a magos, não a astrólogos, não a adivinhãos, mas ao Deus dos céus. Ele é que faz. Enquanto nós estivermos correndo atrás dessas coisas, nunca iremos ter o conhecimento do próprio Deus. No dia que alguém for atrás de você e diga assim: ora por mim, veja o que Deus quer falar, ore por ela, abençoe, diga: meu Deus, abençoe o problema da minha filha, do meu filho, derrama a tua graça sobre ele, e revela-te no oculto, e diz: vá para sua casa, se ajoelhe, que Deus vai falar ao seu coração. Querido, é a melhor estratégia que você faça, porque você dá toda a primazia a Deus, e um dia Ele te usa como ninguém foi usado nessa vida, porque Ele sabe que você não rouba a primazia. Mas quando alguém te procura e você acha isso bom no coração, já está errado. É o primeiro sinal que o Espírito Santo já não está mais com você. Já é sua força, você já vai decorar palavras para falar alguma coisa. Vai vir na sua mente alguma coisa, vai dizer: é de Deus ou não é? Mas, queridos, eu creio no Deus que revela, no Deus que fala, no Deus que fala a um profeta e diz: fala para essa pessoa, e a coisa acontece. Mas Deus, Ele incomoda os dois. Deus, Ele faz seu projeto da terra, e Ele vê Cornélio orando e precisando de uma revelação de Deus, e Ele faz Cornélio ter um sonho, e diz: um anjo aparece a Cornélio e diz: vai lá na rua chamada Direita, na casa de Pedro, chama Pedro, Simão. E quando Pedro está orando, Deus diz: vai vir 2 homens, não recuse o chamado, vá à casa de Cornélio e ensine a palavra, porque as suas orações chegou a mim. Queridos, Deus te usa, Deus fala ao outro, fala a você, e você é usado, e nenhuma glória se é retida, apenas o Deus dos céus. Apenas o Deus dos céus, o Deus que revela os seus segredos. Nós aprendemos isso no capítulo 2. Agora, o ímpio pode até sonhar, mas a revelação ela vem por meio dos justos. Os ímpios podem até sonhar, mas as coisas só acontecem por causa dos justos. Olha o que nós lemos no livro de Ezequiel, uma sentença contra a casa de Israel, e Deus cita 3 homens pela sua justiça. Quando então Abraão ora, intercedendo pelo seu sobrinho Ló, ele começa a perguntar a Deus: Senhor, se tiver 100 justos nessa cidade, o Senhor destrói? Não, eu não destruo por causa dos 100 justos. Sabe por que a cidade de Colina não foi destruída pelo Senhor ainda? Porque aqui nessa cidade existe mais de 100 justos. Sabe por que o Brasil ainda não foi destruído por Deus? Porque no Brasil existe mais de 100 justos. Sabe por que o mundo ainda não foi destruído? Porque no mundo há mais de 100 justos. Agora eu pergunto: será se é por mim, será se é por você que Deus ainda não destruiu os ímpios? Ou será se eu estou vivo até hoje por causa da justiça de outros? É uma pergunta, queridos, que tem que ser feita para nós. Será se eu estou nessa relação dos justos de Deus, o qual Ele permanece os seus planos por causa dos justos? Ou será se fosse pela minha vida, Deus já tinha destruído todo mundo? Olha a responsabilidade que pesa na minha vida e na tua vida como cristão. Deus não destrói uma cidade inteira por causa dos justos. Por isso, querido, nós não devemos nos corromper, porque não é só a nossa vida, mas é uma cidade que está em jogo. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar dessa forma? Que você é a causa da felicidade do ímpio,
O ímpio agora está bebendo, o ímpio agora está se prostituindo, o ímpio está defraudando, está roubando, e ele só está vivo porque tem justos na terra e você é um justo. Por causa do seu choro na madrugada, por causa da sua santidade diante de Deus e por causa da sua busca desenfreada pelo Espírito de Deus, Ele não destrói a cidade de colinas. Não sei se você já pensou nesse ponto de vista, mas isso traz uma grande responsabilidade para nós. Veja o verso 44 do capítulo 2. 44 do capítulo 2. Diz assim: mas nos dias deste rei, o Deus do céu levantou um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. O ímpio pode até sonhar, mas a revelação ela vem por meio dos justos. É isso que Deus faz nas nossas vidas, queridos. Esse reino de Nabucodonosor teve fim. A Babilônia hoje existe com algumas ruínas e nos livros de história, mas o reino de Deus permanece até hoje. O reino de Deus está dentro de você, está dentro de mim. O reino de Deus foi estabelecido. Depois desse reino virá um reino que não será abalado, ele será para sempre. E esse reino é o reino de Deus. Os ímpios sonham, eles têm projeto, mas a concretização vem por meio dos justos. Nabucodonosor morreu, está lá, os seus ossos já se consumiram, mas o reino de Deus permanece firme, inabalável no Senhor. Que nós aprendemos também, queridos, todos, porque buscaram o Senhor e não a si mesmo, foram recompensados pelo Senhor. Verso 49 do capítulo 2. 49 do capítulo 2. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. 1, 2, 3. Mas a Daniel estava às portas do rei, porque eles tiraram um momento de oração. Deus revelou o sonho a Nabucodonosor, e o pedido de Daniel aos seus amigos, que eles se tornassem então representantes das províncias, dos negócios das províncias. Eles receberam, cada um recebeu um estado, cada um recebeu uma província. Mas Daniel ficou aonde? Às portas do rei. Os seus amigos de oração terão bênção por causa de você, mas você terá dupla honra. Daniel recebeu revelação superior. Aqui Daniel ficou à porta do rei. Ele não foi para província nenhuma. Dupla honra novamente. Vale a pena tomar iniciativa em nome de Jesus. Vamos lá para o capítulo 3. O que nós resumimos no capítulo 3? O Deus que te prova para então livrá-lo e abençoá-lo. Quem crê nisso, diga amém. Você crê que Deus te prova? Que Deus te leva para o deserto para te provar, mas no final do deserto Ele te abençoa? Você crê nisso? O negócio que é difícil é passar pelo deserto. Nós encontramos um princípio muito interessante no versículo 8. Levantarão acusações contra a sua vida de santidade. Todas as vezes que você se comportar como um justo diante dos injustos, levantarão acusações contra você. Mas não se preocupe, eles levantarão acusações contra você. Fique ciente disso. Os injustos não irão concordar com a sua vida de justiça, e a única coisa que eles têm a fazer é te acusarem.
Você prestou atenção que sempre, presta atenção, sempre Daniel ganhava dupla honra? Você prestou atenção nisso? Daniel ganhando dupla honra, os amigos de Daniel, eles ganhavam a bênção de Deus, mas Daniel ganhava mais. Nós falamos aqui, mas a Daniel. Chega um momento, queridos, que Deus ele vai tirar o teu conselheiro, Ele vai tirar o teu pastor de perto de você, Ele vai tirar os teus amigos de oração de perto de você. Vai chegar um momento na tua vida, porque Deus ele quer te dar dupla honra também. Ele não quer dar apenas para o teu pastor, apenas para o teu intercessor, para o teu amigo de oração. Ele quer dar para você também. Mas para que você consiga isso, Ele vai tirar de perto de você. Tem momentos que nós temos que caminhar sozinho. Um dia eu falei isso para a irmã. Eu falei, irmã, olha, eu não quero te aconselhar agora. Queria que você crescesse em Deus sozinho agora. Eu não quero dar conselho nenhum. Só vou orar e pedir a Deus misericórdia e graça. Mas eu gostaria que você crescesse em Deus. Porque tem hora que Deus tem que fazer isso para a gente ganhar dupla honra. Ele te prova para depois te abençoar. Daniel estava recebendo dupla honra e os seus amigos apenas a honra. Mas aí nós aprendemos algo interessante no versículo 8 do capítulo 3 de Daniel. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram-se e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. E eles fizeram um decreto contra os judeus. Eles sabiam que a única forma de eliminar Daniel e seus amigos era contra o seu culto ao seu Deus. Então eles pediram a Nabucodonosor para fazer uma estátua muito grande, e aquele que não se curvasse fosse jogado numa fornalha de fogo. Os acusadores sempre tentarão contra a tua vida. Os acusadores tentarão fazer com que a sua reputação seja manchada. Mas o que nós temos que fazer é confiar e conhecer o Deus que servimos, amém? Conheça o Deus que você serve, confie nele nesse momento de acusação. Verso de número 16 e 17 do capítulo 3. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei: você está vendo que sumiu Daniel? Você está vendo que Daniel já não está mais no meio deles? Deus retirou Daniel provisoriamente para que eles recebessem dupla honra, no momento de grande angústia para eles. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem o servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto, o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno fosse aquecido 7 vezes mais do que se costumava aquecer. O furor do inimigo se levanta quando você diz: eu não se dobro a tuas propostas. Você está com perrengue em casa, devendo as coisas que você querendo fazer tudo e não tem como fazer. Vem uma proposta daquela diabólica, de prato de demônio, boa para você. Aí alguns religiosos vão dizer: é Deus te abençoando. Eles tiram o pecado e dizem que é Deus abençoando. E você diz: eu não dobro a isso. Aí você diz: agora Deus me abençoa. Não. As chamas vão se aquecer 7 vezes mais. Os problemas vão piorar 7 vezes mais. As coisas vão ficar ruins 7 vezes mais.
porque você não concordou a se contaminar com essas propostas diabólicas. Mas você conhece e você confia no seu Deus, amém? Você conhece, você confia no seu Deus. Então você diz, olha, mesmo que se Ele não venha me livrar e me tirar dessa luta que eu estou passando, eu não me curvarei a você. Vocês podem matar o meu corpo, mas a minha alma permanece viva e inabalável diante de Deus. O que nós aprendemos é tão interessante que Daniel, ele foi retirado da vida dos seus amigos para que eles crescessem. Mas sabe o que acontece com aquele ímpio que quer o teu mal? Você sabe, com aquele que te deu uma proposta indecente no meio do momento em que você mais precisou, sabe o que acontece com ele? Ele vai louvar ao Senhor Todo-Poderoso pela tua fé. Ele vai conhecer o Deus da salvação pela tua vida. Olha o que aconteceu, veja lá o versículo 28. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele não disse bendito seja Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele disse bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego, porque enviou o seu anjo e os livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. E pela primeira vez na Bíblia nós vemos um rei ímpio, pagão, fazendo um decreto para que todos adorassem ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, por causa da fidelidade de 3 jovens. 3 jovens, eles não aceitaram, e Deus o fez com que eles conhecessem, o ímpio conhecesse Deus pela fidelidade dessas pessoas. Querido, eu falei aqui que o justo sofre para que o ímpio seja feliz. E às vezes a tua dificuldade, a tua luta é para ganhar outros. A morte de Jesus nos salvou. A renúncia de Pedro, de João, de Tiago, de Pedro, de Bartolomeu, de Filipe, de Tomé, rendeu então páginas da Bíblia chegando até nós, e a unção do Espírito Santo até nós. Renúncia desses homens para que eu e você fôssemos salvos. Aprendemos isso, querido, que o ímpio, as pessoas que não te querem, eles vão te louvar. Agora presta atenção o que aconteceu com esses 3 jovens. No capítulo 3, Daniel não aparece em cena, porque Deus descanteou Daniel e queria que os 3 amigos dele fossem abençoados duplamente. Veja o versículo 30 do capítulo 3. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Eu vou contar, vocês vão dizer mais. 1, 2, 3. O rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você está vendo o mais de Deus chegando depois da provação? Como é bom às vezes Deus deixar o pastor esquecer de você e não te visitar. Um dia eu falei para Mara, eu falei assim: Mara, eu sou muito esquisito como pastor. Primeiro porque eu não tive uma prática pastoral. Eu não sabia o que o pastor fazia. Essa é a primeira igreja que eu pastoreio. Eu sou missionário, gente. Deus me chamou para ser missionário, não pastor. Sou missionário, de ir lá no centro, lá na Boca de Fumo, lá dentro do Carna Goiânia, do carnaval fora de época, dentro dos carnavais, e tentar tirar pessoas dali. Deus me deu esse dom e essa responsabilidade.
Quando eu cheguei em Colinas, Deus me mostrou esse projeto. E a primeira igreja que eu pastoreio como pastor, que estou na frente, a primeira. Então, eu não tive aquela prática pastoral de acompanhar um pastor, de saber o que ele faz. Então eu sento no concílio de pastores, os caras estão esgotados, estão cansados. E todos eles reclamam que não visita o irmão não vai na igreja. Porque ele deixou o irmão adoeceu, e o pastor não foi lá, ele já foi para outra igreja. E depois que ele foi para outra igreja, o pastor visitou, e o irmão disse: agora que tu vem me visitar, depois que eu estou na outra igreja. Eu falei: irmãos, tem irmão na minha igreja que eu não vou na casa deles há 4 anos, fazer uma visita normal, de rotina. Eu falei: e aí, como é que você está? Você está bem? Eu sinto falta das pessoas no culto, mas eu não ligo no outro dia. Por que você vem no culto? Porque o culto tem que ser voluntário, não é um fardo que tem que ser na vida das pessoas. Eu cobrar, por que a pessoa está vindo no culto? Tenho que cobrar? Irmão. Aí eu falei assim: Mário, eu sou esquisito. Está todo mundo lá se queixando, cansando. Um dia eu conversei com um pastor, a mulher dele chorou, cansada, esgotada. Pastor, eu tenho que estar todo dia dentro da igreja, todo dia. Segunda tem isso, aí a mulher do pastor tem que estar, porque se não está, os outros não oram. Olha, tem coisa do coral, se a mulher do pastor não sai. Eu falo assim: gente, você é humana, você é gente. Você precisa tirar tempo para você, para o seu marido, sua família, sua casa. Esquece esse povo, sabe por quê? Porque um dia, no primeiro dia que você pisar na bola, que você escorregar, eles mandam você embora da igreja, manda outro vir no seu lugar. E tudo isso que você renunciou, que você se esgotou, ele nem lembra disso. Você se mata, você não vive. Aí eu falei assim: eu sou esquisito porque eu deixo o povo crescer. Eu deixo. Cresça, tem experiência com Deus. Aquele negócio de viciar, irmão, todo dia na casa, se não vir tem que ligar, aquele negócio. Gente, Deus dá o crescimento. Quando me solicitam, eu posso estar fazendo o que eu estiver fazendo. Eu posso estar no meio de um sono, meia-noite, 4 da manhã, que eu já saí da minha casa meia-noite, 2 da manhã. Na hora que me liga: pastor, por favor, tem como? Eu posso estar trabalhando, sujo, tomo um banho, lavo tudo e vou. Já deixei de entregar encomendas no prazo determinado para estar na casa de alguém aconselhando ali, mas ficar indo de porta em porta atrás. Isso não é papel de um pastor. Porque como que vocês vão ser abençoados? Daniel sai de cena e o rei fez a prosperar. Até então, Deus deu conhecimento para os 3, mas a Daniel dupla honra. Daniel pediu ao rei para colocar eles nas províncias, mas a Daniel ficou na porta do rei. Agora, queridos, não teve intercessão de Daniel. Agora foi o quê? O rei fez prosperar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pronto. Você quer crescer em Deus? Você vai passar por lutas e dificuldades. Tenha amigo de oração. Confie sua vida no Senhor e saiba quem Ele é. E não se dobre a tudo que Satanás ofereça na sua vida. E nós vamos dar um pulo. E nós íamos entrar aqui no capítulo 4 rapidamente. Porque aqui no capítulo 4 nós vemos que Deus ele tem planos para a vida do ímpio. Porque nós vemos o rei Nabucodonosor, então, ele tendo a sua loucura. Daniel, ele recebendo a missão de Deus mais uma vez, para revelar a Nabucodonosor. E ele é revelado. E ele exalta o Deus dos céus por causa disso, por causa da vida de Daniel. Nós vemos que Daniel ele foi provado, e depois os seus amigos, e depois o rei. Primeiro nós vemos Daniel sendo provado, depois seus amigos sendo provados, e depois o rei sendo provado. E todos eles alcançaram a bênção de Deus. É aquela velha história: quem não vem pelo amor, vem pela dor.
Depois você estuda um pouquinho o capítulo 4 de Daniel, porque eu quero entrar no 5 para a gente fechar a mensagem. Amém, queridos? Capítulo 5 do livro de Daniel. Deus não brinca com quem brinca com as coisas dele. Diga comigo, Deus, bem alto, Deus não brinca com quem brinca com as coisas dele. Se você é um cristão, seja cristão. Não brinque de ser cristão. Capítulo 5 do livro de Daniel. Não brinque com as coisas de Deus. Vamos ler o verso 1 e 2 do capítulo 5. Havendo Belsassar, esse é neto de Nabucodonosor, que estava sendo o rei da Babilônia, provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse nele, e os seus grandes, e as suas mulheres, e as suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo de Deus, da casa de Deus em Jerusalém, e beberam nele o rei, e seus grandes, e suas mulheres e concubinas. Lembra no início que eu mandei vocês gravarem esse versículo, que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou os utensílios da casa de Deus, e você vê que quando Deus ele fala para Moisés, Moisés unge todos os utensílios da casa de Deus, os vasos, tudo, usa, porque é consagrado a mim. E pela vontade de Deus, Nabucodonosor, então ele invade Jerusalém, que era a vontade de Deus. Só que ele pegou aquilo que era de Deus, sagrado de Deus, os utensílios de Deus, e levou a Babilônia. E lá deixou, lá, guardado no tesouro da casa do seu Deus, do Deus da Babilônia. E aconteceu que o seu neto, Beltesazar, porque aqui tem pai, mas não é pai, é neto de Nabucodonosor, ele estava então sendo um rei provisório, e ele fez um banquete para 1000 dos seus nobres, 1000 pessoas, um banquete vasto, cheio de festa, vinho, bebida, comida. E naquela alegria, a nostalgia, ele então manda trazer os utensílios de ouro que era da casa do Senhor. E ele pegou a taça e começou a beber vinho na taça de Deus. Queridos, eu sou muito liberal em relação a materiais. As pessoas dizem assim: olha, me empresta essas cadeiras, porque nós vamos realizar uma quadrilha ali. Não empresto, porque é da casa de Deus. Você quer, queridos? Eu ajudo a levar. Eu só quero que você não quebra, você não risque, traga em perfeita condição. Se não estou utilizando, você pode utilizar. Cadeira é cadeira. Ah, pastor, e esse teclado aqui do Silas? Ele está tocando com ele na igreja, mas eu vi um tocando forró com ele, e ele está tocando na igreja agora. Teclado só obedece ao tecladista. Quem faz sair o som dele é o Silas. O importante não é o teclado, mas quem toca o teclado. O importante não é a cadeira, mas quem está sentado na cadeira. O importante não é essa mesa, não é esse lugar aqui. O importante é a igreja quando se reúne coletivamente. Isso é importante. Lugar sagrado é a sua casa, quando você se reúne numa mesa e agradece a Deus, a verdadeira ceia. Você agradece a Deus pelo pão de cada dia, abençoa seus filhos e pede uma jornada de trabalho abençoada. Isso é um lugar sagrado. Quando você deita e dorme e diz: Senhor, obrigado por essa cama macia, se tornou sagrado, porque o templo do Senhor descansa sobre ela. Quando ela sai de lá, acabou então o sagrado, porque o sagrado é você, o sagrado sou eu. E como o povo tinha corrompido tudo, Deus então diz assim: olha, minhas coisas, eu tenho ciúme das minhas coisas, eu tenho ciúme do que é sagrado a mim. E então
Quando ele está bebendo ali, ele pega e ele começa a beber, acontece algo fora do normal. Acontece algo assim tremendo. Veja o que diz no versículo 5 do capítulo 5. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homens e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei viu a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o seu semblante, o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um contra os outros. E ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino um terceiro dominador. Então nenhum deles revelou o que foi escrito ali naquela parede. Então nós lemos, queridos, aqui nesse capítulo 5, que nós temos mais um princípio. Lembra no início que o mundo vai tentar trocar o seu nome? O mundo diz: lá vai o alcoólatra, o drogado, a prostituta. Mas quando você se santifica diante de Deus, entrega a sua vida diante de Deus, o mundo volta a te chamar pelo nome, como você é. Muitos anos se passaram como Daniel dentro do palácio. E pela primeira vez no livro de Daniel, depois que ele estava na Babilônia, nós vemos as pessoas chamando ele pelo nome de Daniel. Versículo 11 e versículo 12. Versículo 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos e nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos Deus santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvidas a qualquer rei, dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama pois agora Daniel, e ele lhe dará a interpretação. O qual o rei colocou o nome de Beltesazar, mas chama Daniel. O mundo vai olhar para ti e vai dizer: esse era assim, agora já não é mais. Isso é mudança, queridos. Isso é que Deus faz no nosso coração. O mundo vai dizer: essa pessoa era alcoólatra, agora já não é mais. O nome dela é João, o nome dela é Pedro. É isso que Deus faz com os homens que temem a Ele. A rainha disse: é Daniel. É Daniel. Ele vai te fazer saber. E aí, querido, olha só o que nós aprendemos aqui, a partir do versículo 22, para encerrarmos a nossa mensagem. E versículo 22. E tu, seu filho Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Primeiro ele conta como Deus derrubou Nabucodonosor do seu trono, da sua grandeza, fazendo pastar como um animal. E ele diz: tu, Beltesazar, sabendo disso, não humilhaste teu coração, e te louvaste contra o Senhor, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti,
e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas beberam vinho nelas. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de prata, de madeira, que não veem, não ouvem e não sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida, olha só, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Então, dele foi enviado aquela parte da mão e escreveu esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Pazim. Esta interpretação daquilo: Mene, contou Deus o teu reinado e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e se achou aos medos e peças. Então mandou Beltesazar, que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma candeia de ouro ao pescoço e proclamasse ao respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Mene, Mene, Tekel, Pazim. Sabe o que o Senhor nos ensina? O Senhor confiou a mim e a você dons e talentos. O Senhor confiou a mim e a você a responsabilidade de cuidar das coisas dele. Ele nos separou como sagrados. Eu e você somos sagrados. A cadeira não é sagrada, o púlpito não é sagrado, o teclado não é sagrado, a bateria não é sagrada, nada é sagrado. Sagrado sou eu e você. Sagrado foi aquilo que Deus confiou que você fizesse por Ele aos homens. Ele te deu um talento, Ele te deu um ministério, Ele te deu a vida. Mas às vezes nós brincamos e fazemos festa com isso. Às vezes nós esquecemos do Deus em cuja na mão está a nossa vida. Às vezes nós entregamos-nos à farra dos negócios errados. Às vezes nós nos entregamos à farra da prostituição. Às vezes nós nos entregamos à farra de viver uma vida longe de Deus. Esquecemos que o Deus cujo a vida minha e sua está na mão dele, Ele olha essas coisas. Mas um dia Ele vai escrever uma sentença: Mene, Mene, acabado-se foi o teu reinado, acabou-se os teus dias. Um dia Deus vai vir para mim e vai falar assim: Francisco, Mene, Mene, acabou teus dias. Teus dias se foram, já era. Até aí, queridos, tá bom. Até nesse momento tá ótimo, porque os dias acabaram e eu vou morrer. Mas o tekel pesa. O tekel pesa. O tekel quer dizer: pesado fortes na balança e foi achado em falta. Em tudo isso que nós aprendemos nessa noite, queridos, eu faço essa pergunta: estamos nós preparados para o Mene, Mene, Tekel de Deus? Estamos nós preparados no momento de maior alegria e farra da nossa vida? Viu, Mene, Mene, acabou-se teus dias, o prazo de validade se findou. Mas o Tekel é o mais doloroso. Pesado fortes na balança e você foi achado em falta. Você brincou com o sagrado. Quem é o sagrado? Você mesmo. Quem é o sagrado? Os talentos que Deus confiou nas suas mãos. Quem é o sagrado? A presença dele, que tem livre acesso a nós. Nós brincamos com isso e o tekel vem. Queridos, a nossa maior preocupação tem que ser essa: será se Deus pode nos pesar na balança hoje? Tudo isso que nós aprendemos com Daniel, tudo isso com seus amigos,
Deus dando dupla honra, eles não se contaminando, entrando em fornalha de fogo, eles passando por provas, lutas e dificuldades ali no meio. Deus, o ímpio reconhecendo Deus por causa da vida deles. Mas queridos, o Mene Mene Tekel é uma realidade na vida de todos nós. Se você tem talento, não brinque com Deus. Não brinque com o talento que Deus te deu. É fácil brincar, mas sabe qual é a maior dificuldade que nós temos? É porque nós não sabemos o dia do Mene Mene. Nós não sabemos o dia do encontro. Quando você vai no mercado, que você olha o prazo de validade da mercadoria, se o prazo de validade venceu, você não leva para casa. Ou se está perto de vencer, você sabe que você tem que consumir rápido. Ali é uma garantia que o produto está bom. Só que quando você olha para a sua vida, você não vê o seu prazo de validade. Talvez o seu prazo de validade vá até 2055, 2100, mas talvez possa ser 4 de julho de 2017. Talvez nós estamos 2 dias para vencer e ainda não fomos consumidos por Deus. Estamos apenas postos nas prateleiras da vida. Queridos, que nós venhamos fazer essa autorreflexão nessa noite. E saiba você que Deus, Ele quer mais da sua vida. Ele não quer apenas que você seja um cristão sentado numa cadeira. Ele não quer apenas que você seja aquilo que você está sendo. Que você seja mais. E que nós não venhamos brincar com o sagrado de Deus. Coloque de pé.